Vai falar Vamos da Mostra lá, com vamos falar Falante. da Mostra Vamos. Ecofalante, que está começando agora É, dia 1º, vai até o dia 14 de junho. É um número muito expressivo, né? 101 títulos de 40 países, vão estar nas 25 salas aqui de São Paulo. Queria que você contasse um pouquinho, Chico, do norte para essa 12ª sim. edição. A Mostra com Falante de cinema ela tem umas peculiaridades que a distingue de outros festivais de cinema. Porque ela, primeiro que ela tem um tema, né? Então, assim, estamos discutindo questões socioambientais. Alguns festivais no mundo, ou vários festivais no mundo, também discutem o mesmo assunto. Mas a Mostra Equivalente, desde que ela foi criada, ela tinha no seu DNA uma coisa de vamos tratar de questões socioambientais, mas vamos tratar do ponto de vista cinematográfico. E aí ela, diferente de outros eventos congêneres, ela procura filmes até em Cannes, Berlim, Veneza, porque a gente vai atrás de filmes de cinema. Então, não é um festival que vai mostrar reportagens sobre os assuntos. São filmes de diretores, alguns muito conhecidos, outros menos conhecidos, mas que investem na linguagem cinematográfica. E aí, com isso, ela já se torna interessante para quem é interessado em cinema, para cinéfilos. Esse ano, a mostra competitiva e essa curadoria do Panorama Internacional tem temas que estão em grande destaque. E esses temas, esse ano, são dois, principalmente. Questões ligadas a racismo e do que se denomina pós-colonialismo, que são duas questões interligadas. Então, as heranças coloniais que persistem e que se expressam de outras maneiras pelo racismo. No Brasil, muito, e no mundo também bastante. Outra questão que apareceu esse ano com uma força incomum questões ligadas a povos originários, aos povos indígenas. Então, assunto que está em pauta na imprensa o tempo todo, questões gravíssimas acontecendo com essa população, e no Brasil e também no mundo a gente está vendo o surgimento de uma nova maneira de expressão cinematográfica, dessa vez assumida pelos próprios povos originários, pelos próprios povos indígenas que estão fazendo o seu próprio cinema. Então, a gente pode dizer que essa 12ª Mostra Falante tem como dois polos muito importantes que cobrem boa parte da programação, que são questões de racismo e questões ligadas aos povos indígenas. Perfeito. Perfeito. Eu estava dando uma olhada na programação aqui e até em algumas imagens, e eu achei uma imagem de uma animação, Le Voyage du Prince, que vai ser uma sessão infantil. Nossa, Exatamente. eu acho tão importante, por ser uma sessão infantil, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa animação, que as imagens são belíssimas, né? Na verdade, assim, a Mostra Equivalente tenta, desde o seu início, ter sessões voltadas para o público infantil, porque, enfim, se a gente está achando que a nossa discussão ela é relevante, é bom que as novas gerações também se familiarizem com esses temas, né? Esse filme rodou alguns festivais dos mais relevantes do mundo. Por exemplo, Locarno, Roterdã, o BFI de Londres, andou rodando até aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas aí na mostra são tantos filmes É. que às vezes passa muita coisa desapercebida. E essa, aliás, é uma característica da Mostra Ecofalante que eu gosto de tornar pública, assim, a seletividade. Eu estou cada vez mais gostando de ir para festivais de cinema que não tenham muitas centenas de filmes disponibilizados ali na sua programação, porque é humanamente impossível para o ser humano, em uma semana, 10 dias, ver centenas de filmes. Então, eu gosto da ideia dos festivais mais seletivos, e existem vários no mundo, enfim, que apuram a sua seleção e trazem uma quantidade de filmes que é
é possível de você desfrutar sem sofrer, está perdendo muitas. E a Ecofalante, aqui no Brasil a gente tem festivais que são mais seletivos também, festivais mais seletivos são festivais com 100 filmes, um pouco mais, um pouco menos. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, É Tudo Verdade, que esse ano exibiu 70 e poucos filmes. Elogiei o diretor do festival, falei, consigo ver tudo o que eu gostaria de ver. Muito obrigado. Falei para ele. E a Ecofalante tem essa pegada também de trabalhar o ano inteiro suando bastante para chegar num programa que caiba para os interessados, né? E tem um outro que eu fiquei de olho também, Mulheres na Qual? Conservação. Aí sim, Ah, uma pegada mais documental, né? Mas sim. eu achei tão bonito destacar essa atuação, né? Aí é um filme que tem uma visão, uma proposta mais jornalística mesmo, e é um filme que vai estar em uma sessão especial, porque é um filme especial, ele não é, como eu posso dizer, adequado para colocar em competição ou coisa assim. Ele é um filme de divulgação, de informação mesmo. Não por acaso ele é feito por uma jornalista, que é a Pauline Chamorro, que é uma jornalista muito conceituada na imprensa ligada a questões socioambientais, e por um fotógrafo, que é o João Marcos Rosa. E ali nesse filme, Mulheres da Conservação, ela entrevista e traz à tona o trabalho de diversos nomes de mulheres ligadas à pesquisa na área da conservação. Ela traz experiências interessantes nesse segmento. É um filme assim para quem tem o mínimo interesse nesse assunto, ele é um filme, eu diria, quase que obrigatório, e é um filme daqueles que cai bem ficar disponível anos afora para pesquisas e para estudos e para estudantes. É um trabalho com muito valor, eu poderia dizer. É antiético eu te perguntar se você tem aquele preferido, assim, tipo, esse me A gente, pegou é, a gente pode especialmente. falar dos que não estão em competição, porque tem tantos filmes fora de competição que dá para. Mas, por exemplo, meus favoritos, na verdade, é todo um segmento esse ano, que é a nossa amostra histórica. Outra característica também peculiar da Mostra Ecofalante. Os seus segmentos históricos, que, salvo engano, todo ano a gente faz uma amostra histórica, ela sempre tem um viés mais profundo de pesquisa cinematográfica mesmo, de trazer filmes importantes, eventualmente clássicos, mas também filmes raros. E, assim, já teve em anos passados mostra histórica com filmes dos primórdios do cinema, enfim. Aí é para um público cinéfilo mais cinéfilo Raiz. mesmo. Mais raiz, isso é a palavra que eu queria. É um público mais raiz. Esse ano ela tem o nome bastante cabeça, a nossa histórica chama-se Fraturas Pós-Coloniais e as Lutas do Plantacionoceno, que é Eu um li conceito novo. diversas vezes essa É palavra. infernal, né? Ele é um conceito mais ou menos recente e que tenta se contrapor ao antropoceno, porque leva em conta fundamentos coloniais. Ou seja, é meio cabeção o conceito, confesso. Mas os filmes são, assim, bala. São filmes assinados por... Enfim, tem os clássicos, assinados por grandes diretores, e tem raridades. Então, assim, clássicos nessa amostra. Tem desde o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, enfim, o maior, tido como o filme mais importante do mais importante documentarista brasileiro, mas junto com ele tem filmes de cineastas da América Latina, filmes como da Marta Rodrigues e Jorge Silva, que
quer dizer, o Jorge Rivas já morreu, mas a Marta Rodrigues é uma diretora importante do cinema latino-americano dos anos 60, 70 e 80. Essa mostra, ela compreende filmes do final dos anos 60, da segunda metade dos anos 60, ao início dos anos 80. Filmes que tratam de questões do pós-colonialismo, ou seja, nesse momento exato, os países da África estavam ficando independentes e começavam a aparecer cineastas africanos ou não, tratando desses assuntos. E aí, essa mostra tem algumas raridades, por exemplo, filmes feitos por um coletivo ativista político norte-americano desse período. Então, sim, essa mostra histórica, tratando de questões do pós-colonialismo, ela ilumina questões racistas que persistem até hoje no Brasil e no mundo, num momento em que se deflagrou, de uma maneira mais ampla, digamos assim, uma luta em várias partes do mundo contra o colonialismo e contra a opressão racial que vinha embutido nele. Então, tem filme do Paul Leduc, que é um cineasta importante do México, tem o Gino Pontecorvo, que fez um filme chamado A Guerra de Argélia, que é um filme que é considerado um clássico do cinema, ultra vibrante, ultra tenso, é sensacional. Enfim, para quem é cinéfilo mesmo, Suzana, eu sugiro que dê uma olhada na mostra histórica, porque ali tem verdadeiras pérolas. Bacana. Bacana. Eu acho importante a gente frisar aqui para a gente fechar que é uma mostra gratuita. Isso é assim, está liberado. Agora, é São Paulo, né? Existe algum plano de tornar, sei lá, de fazer uma parte dela meio híbrida, online? Existe essa ideia? Não, sim, sim. E você tocou numa coisa que é cara à direção do evento, né? O Chico Guariba, meu xará, que é o diretor do evento. Ele tem um pensamento nacional o tempo todo. E aí ele está caminhando, o evento está caminhando para isso, para atingir outras regiões do Brasil. Durante a pandemia, isso foi inevitável, porque tudo foi online e tudo estava disponível no Brasil inteiro. Essa edição tem também parte da programação disponibilizada de forma online em plataformas parceiras. Aí é bom ir no site ecofalante.org.br e ver ali o que está disponível online. Mas, além dessa disponibilização online, que ela é complexa, porque distribuidores, principalmente distribuidores internacionais, não veem com bons olhos um festival de cinema que começa a liberar o filme para grandes regiões. É muito difícil negociar esses filmes, liberar os direitos para esse tipo de exibição, mas a Mostra Equifalante tem caminhado para levar a programação, inclusive presencial, para fora de São Paulo. Então, já faz alguns anos que a Mostra tem parcerias com uma rede gigantesca de universidades, principalmente no interior de São Paulo, que exibem programas na Mostra e promovem debates, mas esse ano avançamos bastante nesse sentido, porque a Mostra Ecofalante fez uma edição, agora no mês de abril, em Salvador, na Bahia, com mais de 40 filmes, com debates, com presença de diretores, e, assim, modestamente, eu posso dizer, foi um dos grandes eventos cinematográficos do ano na Bahia. E isso deve se reproduzir o ano que vem, e, se eu bem conheço o diretor do festival, e eu conheço há décadas, isso vai começar a acontecer em outros estados também. Uma coisa meio itinerante, muito bacana. Olha, muito obrigada. Eu já vou ficar de olho aqui nessa programação. Muito sucesso para a mostra. Adorei falar com você, viu? Adorei também, viu, Suzana? Espero te rever em breve. Tudo de bom. Um beijo Tudo. grande. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.